Continuando o nosso Atlas, visão panorâmica do Apocalipse, nós agora vamos entrar numa pequena visão panorâmica do esboço do livro do Apocalipse. A mensagem profética que flui através desse livro, ela flui através de figuras e simbolismo dramáticos, que retrata a consumação de toda a mensagem bíblica da redenção por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos comprou para Deus através do seu sangue. Apocalipse 5:9. Aqui coloca em destaque o papel de Cristo como Cordeiro digno, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que foi morto e reviveu e virá com ira um dia para julgar o mundo. Cordeiro aparece como Cordeiro irado em Apocalipse, capítulo de número 6, dizia aos montes, 16, dizia aos montes e rochedos, caia sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. E o 17 diz, porque é vindo o grande dia da sua ira, a ira do Cordeiro, e quem é que pode subsistir? Então, no capítulo 6, a 19, esse período da abertura dos sete selos, do rolo que estava selado com 7 selos, vai aparecer então revelações profundas como do dragão, Apocalipse 12, que é Satanás, a antiga serpente. Nós também vamos ver no Apocalipse 13, a besta que saiu do mar, que aponta para o anticristo, e a besta que sai da terra, mas fala como cordeiro, parece como cordeiro, mas tem a voz do dragão. E além da besta que saiu do mar, a besta que sai da terra, Apocalipse, capítulo de número 9, menciona também a besta que sai do abismo. Tem outra besta que sai do abismo. Então nós temos aí pelo menos 3 bestas, uma que sai do mar, uma que sai da terra e outra que sai do abismo. Existe também aqui, através do dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Apocalipse 12, a besta que sai do mar, o anticristo, e a besta que sai da terra, o falso profeta, uma trindade satânica. E Apocalipse 16, 13 também menciona essa trindade satânica, falando e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. 3 bocas aqui, saíram 3 espíritos imundos semelhante a rãs. Então, nós temos uma trindade satânica que atua, e o centro de engano e poderio é a grande Babilônia, essa cidade montada sobre a besta. Não é? Apocalipse 17, que é chamada a grande prostituta, que está montada sobre a besta. Bom, olhando agora o esboço do Apocalipse, o livro do Apocalipse, nós podemos dividir o livro da seguinte forma. Apocalipse 1, verso 1 a 8, nós temos o que nós chamamos de prólogo do livro, ou seja, a introdução do livro do Apocalipse. Essa seria a primeira sessão do livro. Podemos dividir o livro basicamente em 3 sessões. Não é? Depois do prólogo, né, a 8 teremos 3 sessões principais. Na primeira sessão, que vai então do Apocalipse 1, verso 9, ao Apocalipse 3, verso 22, nós temos a mensagem, e logo no Apocalipse 1, a visão, que é o que está nessa capa, a visão do Cristo glorificado, que anda no meio dos 7 castiçais. Esse Cristo que está andando no meio dos 7 castiçais, que representa as 7 igrejas,
ele anda no meio, então, desses 7 castiçais. O Cristo caminhando, não é? Como nós dissemos, que representa essas 7 igrejas. Essa é a primeira sessão. Depois, capítulo 2 e 3, nós temos a carta às 7 igrejas, que João foi comissionado a escrever. As 7 igrejas da Ásia, Apocalipse 1, verso 11. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Depois, nessa ainda primeira sessão, cada carta, ela contém uma descrição do Cristo que aparece no capítulo 1, exaltado. Essa visão, uma descrição do estado também da igreja. Também nós vamos encontrar elogios que Jesus faz e palavras de repreensão às igrejas. Também vamos encontrar advertência às 5 igrejas e exortação para que elas ouçam e se arrependam. E para cada igreja uma promessa ao vencedor. A ênfase é o número 7. 7 castiçais, 7 igrejas, 7 anjos, 7 estrelas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira. O 7 é a ênfase. E a mesma coisa na sessão aqui das 7 igrejas, que representa, através disso, uma mensagem plena e coletiva do Senhor glorificado à igreja em qualquer lugar e em todos os tempos. Na segunda sessão do livro, que vai do capítulo 4, verso 1 ao 11, 19, nós vamos ter visões, coisas que do céu e que vêm para a terra. João, lembra, capítulo 4, ele sobe ao céu e aí ele vai ter visões lá do céu, do trono de Deus, os 24 anciões, do rolo que está selado. E essas visões então partem do céu para a terra e tem a ver com o Cordeiro. E qual é o seu papel no desfecho da história? O capítulo 4 começa com uma visão majestosa da corte celestial, onde Deus está entronizado, mas há mais 24 tronos ao redor do trono. E Deus mostra sua santidade e luz inacessível. O capítulo 5 focaliza no livro, no rolo que está selado com 7 selos e mostra a consumação escatológica à destra de Deus. E a seguir o Cordeiro, que é o único que venceu e é digno de romper os selos e revelar o conteúdo do rolo. Capítulo 6 mostra a abertura dos 6 primeiros selos e dá a continuação do capítulo 4 e 5. Que agora, no capítulo 6, o cenário se transfere do céu para a terra. Os 5 primeiros selos revelam juízos divinos dos últimos dias, conducentes ao desfecho, e o 6º anuncia a ira vindoura de Deus. O primeiro evento parentético do livro ocorre no capítulo 7, há 3 eventos parentéticos. E ele serve como expectação entre a abertura do 6º selo e antecipa a abertura do 7º. Nesse capítulo 7, nós vamos ter uma visão dos 144 mil que são selados durante a grande tribulação na terra. E depois, isso capítulo 7, verso 1 a 8. E no capítulo 7, verso 9 a 17, uma grande multidão que ninguém pode contar que está nos céus. Capítulo 8 e 9 descreve a abertura do 7º selo com a vinda de uma série de julgamentos através de 7 trombetas anunciando esse juízo de Deus. E ao toque de cada trombeta, normalmente 1/3 do juízo de Deus ocorre sobre
a terra, e vai ser seguido de 7 taças da ira de Deus, capítulo 15 e 16. O segundo evento parentético do livro ocorre, então, entre a 6ª e a 7ª trombeta, ou chamada última trombeta, onde o próprio João, no capítulo 10, verso 1 a 11, vai comer um livro pequeno trazido por um anjo poderoso do céu, cujo pé toca no mar, na terra, e está vestido de uma nuvem. E seguido de 2 poderosas testemunhas proféticas que profetiza na primeira metade dos 3 anos e meio. Apocalipse 11, verso 1 a 4. E finalmente, então, temos o toque entre a 6ª e a 7ª trombeta, esse segundo evento parentético, o toque da 7ª trombeta, capítulo 11, verso 15 e 19, que proporciona uma visão antecipada da consumação de todas as coisas, e o prelúdio às cenas finais do mistério de Deus, que agora vai se revelar, esse mistério. A terceira e última seção principal do livro encontra-se no capítulo 12, verso 1, ao capítulo 22, verso 5. E aqui apresenta um quadro detalhado do grande conflito dos tempos do fim, entre, não propriamente Deus, mas entre o arcanjo Miguel e Satanás. O arcanjo Miguel representando as forças divinas contra Satanás. E o capítulo 12 e 13 revela os santos na terra, enfrentando essa conspiração e perseguição de Satanás, e uma tríade do mal, a saber, o dragão, Satanás, a antiga serpente, a besta que sai do mar, que é o anticristo, provavelmente um líder político, que é promovida pela besta que sai da terra, um líder religioso, o falso profeta. Os capítulos 14 e 15 são visões que reafirmam aos santos a tribulação e a certeza de que a justiça divina prevalecerá e que Deus está prestes a derramar sua ira sobre os que receberam a marca da besta e o povo que segue a besta e o anticristo. A revelação dessa ira é detalhada no capítulo 16, numa série de juízos ou taças que são derramadas sobre a terra, o sol, a lua, o mar. Todas essas taças são julgadas. E o capítulo 17 e 18, o julgamento e a queda da grande Babilônia. Lembra Jeremias, capítulo 50 e 51. A essa altura, grande regozijo se irrompe no céu, no capítulo 19, ao ser anunciada a ceia das bodas do Cordeiro e a noiva do Cordeiro, que é convidada para participar das bodas. O final, nós vamos ver o céu aberto, Cristo saindo, do capítulo 19, montado num cavalo branco, e vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para derrotar a besta e os seus aliados. Capítulo 19, verso 11 a 21. A derrota final de Satanás é precedida pela sua prisão por 1000 anos. E durante esse período, Cristo reina com os seus santos. A seguir, Satanás é solto por um breve período. Logo após, é lançado no lago de fogo, onde se encontra a besta e o falso profeta, por toda a eternidade. E então ocorre, no final do capítulo 20, verso 11 a 15, o julgamento do grande trono branco, aonde serão os ímpios julgados. O inferno dará aos seus mortos, o mar, a morte, e todos esses serão lançados finalmente no lago de fogo, e a condenação de todo aquele que não está escrito o nome no livro da vida. Capítulo 21, nós vamos ter algumas coisas novas, novos céus, nova terra, nova Jerusalém, uma nova ordem social, uma nova luz, um novo cidade. Tudo isso aparece
no capítulo 21. E finalmente o livro termina, capítulo 22, mostrando o estado eterno, a vida eterna, o rio da água da vida, a árvore da vida e as promessas da vinda de Cristo, no capítulo 22, já no prólogo do encerramento. Eis que cedo venho, Apocalipse 22, 7. Eis que cedo venho, Apocalipse 22, 12. E 22, 7, eis que breve venho, cedo venho. E 22, 20, certamente cedo venho, amém. Vem, Senhor Jesus. E termina com a graça do Senhor Jesus sobre todos os seus servos. Isso dá uma visão panorâmica do livro. Nós temos então o prólogo, temos 3 sessões do livro e o epílogo do livro, ou seja, ao finalizar do livro, que termina também com bênçãos, amém? Na próxima sessão nós vamos dar um esboço, aqui vemos o livro de uma forma geral, prólogo, 3 sessões, epílogo. O esboço do livro, nós vamos falar com mais detalhes do prólogo, dessas sessões, dos 3 eventos parentéticos que ocorrem. Veremos tudo isso na próxima sessão do livro do Apocalipse. Visão Atlas da visão panorâmica do Apocalipse. Excelente livro para te ajudar a entender esse livro profundo que é o Apocalipse.